Olá, querido, graça e paz, que o Senhor abençoe a leitura que estaremos fazendo para meditarmos. O texto a ser trabalhado é o Evangelho de João, dando continuidade às leituras. Hoje estaremos trabalhando a purificação do templo através do próprio Jesus. Vamos ao texto e vamos ver o que o texto nos diz. Capítulo 2, a partir do verso 13 ao verso 25. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levantou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele estava se referindo era o seu próprio corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque conhecia todos e não precisava que lhe dissesse testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é ser o ser humano. Amém, meu querido, amém, minha querida. Aqui nós vamos trabalhar a purificação do templo. E a primeira coisa, quando nós olhamos na palavra de abertura, é purificação do templo. E lembrando aqui, quando nós lemos o texto através da palavra purificar, dá a certeza no nosso coração que aqui Jesus vem falar de um momento ímpar. Ele vem trazer algo que pouco tempo depois certamente iria ocorrer pela vontade do próprio Pai, enviando o seu próprio Filho para que pudesse cumprir a profecia anunciada pelos profetas, pelos homens de Deus lá atrás, desde o passado, e que certamente iria se cumprir. Aqui o cenário que nós encontramos é um cenário que aos olhos, aos ouvidos e até às narinas do Senhor foram totalmente desagradáveis. Imagina aquela cena: Jesus está chegando para participar de uma festa que anualmente ocorria mediante a lembrança daquilo que o Senhor fez lá atrás, na vida do povo, tirando o povo lá do deserto, quando estava sendo aprisionado pelo povo, pelos egípcios, aonde o povo estava sendo dominado, o povo estava sofrendo, o povo estava perdido e não tinha de onde tirar o socorro. Mas Deus vem e livra aquele povo e dá como mandamento perpétuo essa lembrança em comemoração, lembrando sempre deste dia que é a Páscoa, a passagem, ou seja, aonde o Senhor manda o anjo lá e aonde as ombreiras da porta não tivessem marcadas, esses iam ser mortos, sim, mas aqueles cuja o Senhor, através do seu anjo, manda lá marcar ou demarcar as portas, estes sim, estas famílias estariam sendo protegidas. E a partir daí este povo começa a ser amparado, protegido e guardado pelo próprio Deus. E aqui, ano a ano, essa comemoração vinha ocorrendo. Mas aqui Jesus vai, para mais um momento, participar da festa chamada Páscoa dos judeus, que ocorria anualmente em Jerusalém. Isso não quer dizer que Jesus não tenha ido a outros momentos dessas festividades, ou desta festividade da Páscoa, dessa lembrança. Mas este momento é um momento especial, foi um momento diferente, porque lá Jesus se depara com a cena, podemos dizer assim, que horripilante, queridos. Um lugar que era para ser uma festa de comemoração,
de sacrifícios, lembrando aquilo que ocorreu lá no passado, aonde o povo foi protegido pela mão poderosa do Senhor. Agora Jesus chega naquele lugar e se depara com a cena terrível. William Hendricks, ele citando aí essa passagem, ele diz algo, vou parafrasear, onde ele diz que aquilo foi horrendo, horrível aos olhos, aos ouvidos e às narinas do Senhor, porque aquela cena foi degradável aos seus olhos. Então Jesus chega e a primeira coisa que ele observa é um mercado, é um comércio, uma multidão que parece ser incontável dentro daquele pátio, dentro das portas que estavam próximas à entrada do templo, aqueles homens em mesas, em partes onde se colocavam animais para se vender, mostrando que ali o interesse parece que não era a lembrança do que havia ocorrido na vida daqueles homens, mas era um interesse diferente, era vender para se receber valores e absorver estes valores. E os sacerdotes direcionavam estes homens, estavam lá porque daquilo lá eles recebiam, eles enchiam seus bolsos, eles se capitalizavam. Queridos, é uma cena horripilante. Mudou o propósito, que era ir para oferecer sacrifícios em memória ao Senhor perpétuo. Aquele lugar estava recebendo ali pessoas que estavam para usurpar, pessoas que estavam para se aproveitar das pessoas que estavam indo levar animais para ofertarem como sacrifício de adoração ao Deus que nós servimos. E a cena que Jesus vê é simplesmente terrível. Observe comigo o que aqui o texto nos fala no verso 13, Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Jesus vai para a Páscoa, mas aqui o texto, através do evangelista João, ele diz, parece que ele deixa bem frisado, a Páscoa dos judeus, porque parece que nos dá a entender que a verdadeira Páscoa, que era para estar ocorrendo e da forma que o próprio Deus ordenara ano a ano, agora ela parece que vem mudar, ela parece que ganha uma outra conotação, porque até a forma de deixar narrado aqui, João deixa de uma forma a entender de forma crítica, porque ele diz a Páscoa dos judeus, que era para ser a Páscoa lembrando o momento em que Deus tira o povo de lá, em agradecimento o povo vai perpetuamente, ano a ano, fazendo estas ofertas, esses sacrifícios, dando animais, para os sacerdotes, para oferecimento como sacrifícios, em adoração ao Deus da criação. Mas aqui, este momento presenciado pela pessoa de Jesus foi totalmente diversificado, foi totalmente diferente daquilo que fora proposto desde o início da retirada desse povo. E Jesus, quando chega para participar, no verso 14, olha o que Jesus encontra. E encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Aquela cena, queridos, era uma cena de uma feira, de um mercado público no meio da rua, aonde pessoas estão ali ofertando tudo quanto é especiarias, tudo quanto é coisas para que possam estar negociando e recebendo valores por essas negociações, quem dá mais, quem dá menos. Então, imagina adentrar num lugar, uma feira de animais, cocô de galinha, cocô de boi, cocô de vaca, cocô de tudo que é bicho, aquele cheiro, aquele odor, aquela catinga, aquela bagunça, aquele barulho. Então Jesus, ele adentra, e a cena que ele observa, queridos, é uma cena de uma feira. É como se nós estivéssemos indo para uma feira aqui, a feira de quarta-feira, a feira de Oitizeiro, entre tantas outras feiras, nos mercados, onde nós saímos aqui para poder comprar algumas vezes coisas mais em conta, mais baratas, mas que muitas das vezes nós mesmos chegamos naquele lugar e não aguentamos o barulho, a catinga, muitas das vezes, aquelas carnes expostas, as moscas em cima. E Jesus vê uma cena pela qual não queria ver ou ter visto certamente.
Mas ali Jesus, ele vem nos trazer uma lição espetacular. Mais uma, Jesus sai de Caná da Galileia, aonde ele faz o seu primeiro milagre, queridos, aonde Jesus, ele transforma a água em vinho, e pessoas, não todas, algumas específicas que estavam lá naquela parte onde Jesus estava pedindo para que eles levassem aquelas talhas para encher de água. Algumas pessoas ouviram, viram, e elas foram tocadas, mudadas, transformadas pelo poder ali transformador que o próprio Senhor lançou sobre as suas vidas. E Jesus sai daquela festa e logo algum tempo depois vai presenciar uma outra que é comemorando a retirada do povo do Egito lá atrás, e quando ele chega ele se depara com a cena horripilante como essa. E Jesus, ele tem 4 ações aqui dentro do texto que demonstram que aquilo que ele via foi uma cena indesejável, foi uma cena terrível. Em 4 ações ele demonstra esse seu momento de ira. Observe comigo, queridos, no verso 15 ele diz: fez então um chicote de cordas. Então, primeira ação, Jesus criou, Jesus formou, Jesus fez um chicote de cordas, algo como se ele tivesse improvisado, pegado cordas e enrolado umas nas outras, ou algo desse tipo, para tomar algumas ações mediante aquilo que eles estavam observando. Então, primeiro Jesus cria um chicote de cordas, ou em outras versões, o azorrague. E ele continua: e expulsou todos do pátio do templo. Observe, expulsou. Jesus agora toma uma segunda atitude, ele tem uma segunda ação, que é expulsar. Ele cria essa corda, esse azorrague, e depois ele começa com essa corda a expulsar tanto as pessoas que estavam naquele templo, e aqui parece que, além dos animais, ele considera aquelas pessoas que estavam ali naquele templo como animais, ou seja, estavam irracionais com aquela cena, e Jesus sai expulsando todos do templo, muito irado mediante aquela cena que ele observa. Então Jesus faz um chicote, Jesus expulsa, como o texto nos diz, expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois. Terceira ação de Jesus: e esparramou o dinheiro dos cambistas. Lá existiam homens que estavam para troca de moedas. Então, pessoas vinham de fora, muitas das vezes, com dinheiro que não era a mesma moeda de Jerusalém. E lá aqueles homens se aproveitavam para fazer e facilitar essa troca, essa troca de moedas, explorando o povo. Então Jesus vê, ele cria o chicote, Jesus expulsa aqueles homens e aqueles animais daquele lugar. E Jesus aqui, ele esparrama, ou seja, ele espalha o dinheiro que os cambistas estavam fazendo essa troca, e espalha para tudo que é lugar. E a quarta ação: e revirou as mesas. Jesus chega naquele lugar, Jesus se ira quando ele observa aquela cena, ele não admite que aquele lugar seja transformado em uma área comercial. Jesus observa aqueles atos, aquelas atitudes daqueles homens, e ele repudia. Então Jesus faz uma corda de azorrague. Jesus, com aquela corda, ele começa a expulsar homens e animais daquele lugar. Jesus, ele começa a espalhar aquele dinheiro que estava nas mesas, que estavam sendo trocado, que estava sendo exploração de pessoas que estavam em devoção, indo adorar a Deus, mas explorando aqueles homens. Jesus espalha aquele dinheiro, e por fim Jesus revira aquelas mesas com um ato de indignação pelas coisas erradas e contrárias aos ensinamentos de Deus que ali estavam acontecendo. Continua o texto, querido, no verso 16, e nos diz: então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Verso 17, e seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela casa de meu pai me consumirá. Queridos, o zelo pela casa do meu pai me consumirá. Essa é a frase miolo, central do texto, que a gente pode aqui extrair. Jesus, ele toma aquela decisão, não foi apenas pela ira humana, a raiva que toma conta do homem e transforma esta raiva em pecado. A ira termina ocasionando algo pior, gerando o pecado, mostrando que o homem não consegue se dominar, não tem domínio próprio, que o homem acaba pela ira chegando a pecar.
diferentemente da pessoa de Jesus. Jesus estava naquele lugar, mas com um propósito diferente do que o homem tem em seu coração. A ira de Jesus naquele momento foi uma ira santa, foi uma ira por cuidado, por zelo, por preocupação, porque aquele lugar era para estar sendo um lugar onde os homens devessem levar os animais, os sacrifícios deveriam ocorrer, mas para que o nome do Senhor fosse exaltado, engrandecido. Mas aqui, a cena que Jesus vê é uma cena totalmente diferente e ele não admite aquilo que estava acontecendo e de imediato Jesus toma estas ações. E aqui os discípulos lembram aquela frase a qual o mestre tinha dito e aqueles homens passam a entender quando eles lembram, quando é dito: o zelo pela tua casa me consome. A preocupação da pessoa de Jesus era com o que se estava sendo feito ali, era com que, para que eles estavam usando aquele espaço, aquela área, queridos. Os 3 evangelhos sinóticos nos traz numa proporção, parece que se preocupando mais com o que eles estavam ali praticando naquele lugar, ao contrário do evangelho de João, que além de não só mostrar isso, mas vem mostrar uma outra conotação, que é a conotação principal desde o início do seu primeiro capítulo aqui no Evangelho, mostrando que Jesus é o Verbo, que Jesus é a Palavra, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei, que Jesus é aquele que viria para mudar a história da vida de pecadores, pecadores como você, pecadores como eu, pecadores como nós, transformando este templo pecaminoso em habitação do Espírito Santo. E estes homens aqui não tinham entendido, porque Jesus estava aqui para mostrar para aqueles homens que toda aquela beleza, que todas aquelas pessoas que saíam das suas casas, que transportavam seus animais, muitas das vezes sem dinheiro para poder comprar, mas quando chegavam lá com esses animais terminariam chegando com defeito, cansados, exaustos, talvez até com as suas patinhas quebradas, algum problema por causa da caminhada, muitas das vezes no deserto escaldante. Então estes homens se aproveitavam da situação e lá vendiam, porque quando eles chegassem com esses animais, com algum problema, eles mesmos condenavam e terminavam forçando essa venda para estas pessoas, tendo que comprar. Alguns conseguiam comprar animais mais caros para ofertar ao Senhor, como boi, entre outros animais maiores, mas que não tinham as pombas, com moedinhas menores, valores menores, mas qualquer animal, de acordo com as suas posses, poderia ser ofertado ali, que estava para esta oferta, para que pudesse ser adorado ao Deus da nossa vida e da nossa salvação. Mas o propósito estava de forma equivocada. E Jesus vem para mostrar que o que estava sendo feito era errado, era contraditório aos ensinamentos do Senhor. E ali a ira do Senhor foi uma ira santa, porque o Senhor, Ele cuida dos que amam. E Jesus estava ali com este cuidado santo, esta ira santa, era o cuidado, o zelo pelas coisas do reino. Bem, Mateus nos ensina no Evangelho, no capítulo 6, no verso 33, onde ele diz que buscai em primeiro lugar a sua justiça e as coisas do reino, porque as demais os serão acrescentadas. Jesus, ele vem nos ensinar justamente isso aí, que precisamos ser trabalhados na parte interna, no interior, de dentro para fora, para que haja mudança, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer habitação em nós, mas para isso ele vem nos limpar, nos moldar, transformar o nosso interior, para que ele faça essa morada em nós. E aqui Jesus vem ensinar que a casa do Senhor é um lugar que precisa ser respeitado, que a adoração deve ser uma adoração verdadeira, não é qualquer tipo de prestação de culto dado pela vontade do homem, mas para os seus próprios interesses. Aquele lugar estava um covil, estava um antro de perdição. Aquele lugar estava pessoas que tinham interesses próprios. Mas Jesus vai naquele lugar e vem mostrar, como nos mostra nos versos 19 e 20, quando nos diz, a partir do 18, perdão,
Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostra como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levantou 46 anos para ser edificado e tu o levantarás em 3 dias. Aqueles homens não estavam compreendendo qual era o propósito de Jesus em falar aquilo. Parecia quando Nicodemos ouviu do Senhor: Nicodemos, tu homem da lei, e não entendes o que eu estou falando? Não entendes que precisa nascer de novo? Nicodemos achando que era preciso voltar, entrar no ventre da mãe novamente. Aqui, mais uma vez, estes homens não entendiam o que Jesus estava falando. Não era esse santuário físico, não era aquela beleza, aquele templo levantado na época pelo rei Herodes. Aqui seria derrubado esse templo pelo general Tito por volta do ano 70. Esse templo ia ser derrubado. E Jesus ia ressuscitar, porque com a morte e ressurreição do Senhor, o templo de habitação e morada do Espírito será feito em nós. E aqui Jesus vem mostrar que o próprio Jesus seria este corpo a ser dado, ser esmagado, ser morto, ser triturado. O sofrimento recairia sobre ele por sua própria vontade, para que nós, pecadores, pudéssemos ser libertos. A cruz era para ser nossa, mas ele tomou em nosso lugar, levou todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, tudo era para nós e reservado para nós. Mas Jesus, com sua plena vontade e desejo, ele veio até nós, fez-se carne, morreu por mim, morreu por você, sofrendo, tendo dor, sentindo todas as dores que era para nós sentirmos. E nós ainda somos ingratos e totalmente despreocupados com as coisas do reino. Observe, queridos, Jesus, ele olha para aquele lugar, ele vê aquela cena, Jesus, ele se ira, ele expulsa, ele retira, ele remove, ele derruba mesas, ele revira aquela mesa, ele espalha aquele dinheiro que está lá. Ele vem mostrar para aquele povo que aquilo que está se fazendo é de maneira inadequada, de maneira imprópria, porque aquele lugar era um lugar santo, era um lugar para purificação, não era um lugar para esse tipo de imoralidade, de desrespeito na casa do Senhor. E Jesus, ele vem mostrar que aquilo tudo que era belo iria ser derrubado em algum momento, porque o corpo dele é que estava sendo levantado para que nós pudéssemos ser resgatados, retirados da lama, do sofrimento eterno, da condenação eterna e trazidos para a luz, trazido para próximo da luz, a luz do mundo, a palavra da verdade, queridos. Versos 21 ao 25, concluindo essa narrativa. O santuário aqui que é referido realmente no verso 21 é o corpo de Cristo. No verso 22 mostra que ele iria morrer e ressuscitar. No 23, pessoas que estavam lá, talvez até discípulos ainda fracos na fé, vendo, ouvindo e presenciando aquela cena, aquela situação, eles passam a crer, ser firmados ainda mais na fé, queridos. E no verso 24 e 25, Jesus vem nos mostrar que Jesus não em si poderia confiar nos próprios homens, porque Jesus conhece os seus corações, e os seus corações só buscam o que é mal. Os seus corações são inclinados para o mal. Mas glórias ao Deus Pai, que encaminha o Deus Filho para vir até nós e se dar em morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser libertos desses sacrifícios, destas coisas que outrora foram precisas serem feitas, para que pudesse haver este movimento de relação para serem purificados de pecados diários, constantes, onde era ofertado, dado ao sacerdote, para o sacerdote sacrificar para que os pecados pudessem ser perdoados. Agora Cristo seria direto esse nosso sacerdote único. E Jesus viria para morrer e levar os nossos pecados por nós. Jesus era o cordeiro que foi para o matadouro sem dizer uma palavra, queridos. Teve os seus ossos triturados, moído, humilhado,
mas Jesus se deu por nós, por mim, por você. E o templo do Senhor hoje somos nós, e esse templo precisa estar sendo cada vez mais purificado. Precisamos estar sempre entendendo que o Espírito Santo ele vai trabalhar nas nossas vidas, nem que para isso muitas das vezes nós precisemos nos entristecer, achando que estamos sendo ofendidos, machucados, humilhados. Mas tudo isso era para que nós possamos entender e o amadurecimento ele passa por etapas. E o sofrimento faz parte desse amadurecimento. As dores fazem parte desse amadurecimento. Muitas das vezes nós vamos ouvir palavras grosseiras. Muitas das vezes nós vamos ouvir pessoas nos ofendendo. Mas faz parte da vida do cristão também, queridos. Eu quero lhe dizer, meu amigo, minha amiga, minha amada irmã, meu amado irmão, que Jesus ele nos traz esta grande lição. Precisamos, como nos diz o verso 17, o zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, o amor, o cuidado, a preocupação do Senhor com as coisas do reino, com as coisas do Pai, vão levar ele até a última instância, que é a morte, por amor, e por amor daqueles que ele veio resgatar. E nós precisamos entender esse propósito, devemos honrar as coisas de Deus, devemos ser comprometidos com as coisas do reino, devemos nos dar para serviço, devemos nos entregar na leitura, na oração, na intercessão, nas programações da tua igreja, do lugar onde você congrega, devemos estar próximo dessas pessoas, de pessoas e mostrando que Cristo nos dá mansidão, nos traz bondade, nos traz benignidade, longanimidade, amor, queridos. Precisamos praticar o amor. Jesus aqui estava praticando o amor, mostrando que o cuidado com as coisas de Deus é uma grande demonstração de amor, de gratidão para com o sacrifício de Cristo na cruz. Não jogue fora o sacrifício de Cristo na cruz. Não seja imprudente, negligente. Ao contrário, olhe para cima. Observe que o Senhor subiu e a sua ida, a sua ascensão aos céus é motivo de grande alegria, porque ele morreu, foi trucidado naquela cruz, mas ele ascendeu, ele ressuscitou e foi para os céus, ele subiu e ele virá uma segunda vez para pegar o seu povo, pegar aqueles que ele comprou com o seu sangue carmesim, para levar de uma vez para as mansões celestiais e lá estarmos sem dor, sem choro, sem sofrimento, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem mais iras. Estaremos plenamente com o corpo trocado, corruptível por incorruptível. Estaremos agora em plena santidade ao lado do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que todas as coisas fez. Glórias ao Senhor, glórias a Deus, porque hoje temos a leitura da palavra, temos o Espírito de Deus falando aos nossos corações e temos sim um lugar para congregarmos juntos, sermos fortalecidos e edificados pelo Espírito Santo através da sua palavra. Que o Senhor te faça entender que devemos ser zelosos pelas coisas do reino e que devemos apresentar a pessoa de Jesus a todos que ainda não o conhecem, mas mostrando o pecado, o juízo e a condenação, porque Jesus virá e certamente aqueles que são as ovelhas serão colocados do lado direito e aqueles que não são estarão do lado esquerdo, e certamente será um dia de juízo e será um dia de condenação. Alegres são aqueles que estão do lado direito, felizes serão aqueles que o Senhor levará junto consigo. Triste fim serão aqueles que estarão do seu lado esquerdo, que estarão no dia do juízo e ficarão para esta condenação. Estarão lá no lago de fogo e enxofre, onde lá vai ter choro, ranger de dentes. É um fogo que não se apaga, é queimar vivo, pedindo para morrer e não se morre mais. Vai ser um sofrimento eterno. Por isso eu digo, meu querido, minha amada, meu amado, observe o sacrifício de Cristo na cruz, tome para você essa verdade, busque as coisas do reino, a sua justiça. As demais coisas o Senhor vai te acrescentar.
Lembre sempre do sacrifício de Cristo. Lembre sempre do amor que Ele derramou e tem derramado dia após dia na tua vida. E deixe de lado a ingratidão, a negligência, a falta de respeito, de compromisso. Ao contrário, comece agora a exercitar o amor. Não coloque a palavra de Deus embaixo dos seus braços e apenas guarde ou retenha para você, mas leve a palavra do Senhor aonde quer que você esteja, mostrando que o Senhor, Ele é que te deu a vida, Ele que te permite deitar, dormir e acordar. E é Ele quem te faz no dia seguinte, ao acordar, reconhecer que é Ele quem te sustentou durante até o teu sono, a tua dormida, Ele te guardou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te ajude a compreender que Ele te amou primeiro e que você respondeu apenas ao seu chamado. É por isso que você é do Senhor, porque Ele te convocou para isso. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, querido. Amém.